Olha, gente, o vídeo do influenciador, o Felca, viralizou, né? Acendeu um alerta importantíssimo sobre um problema que, embora muito antigo, ele ganhou novas formas com a internet, que é a adultização infantil. Está se falando, né, em todas as mídias, em todas as televisões. O conteúdo, que já ultrapassa 32 milhões de visualizações no YouTube, denuncia situações que as crianças e adolescentes são expostas precocemente, né, a comportamentos de responsabilidades e padrões típicos da vida adulta, né? Muitas vezes tudo isso acontece diante das câmeras, né? Seja para atrair visualizações, seja para gerar engajamento, ou até mesmo para lucrar com a imagem, né, de menores de idade, é o que nós estamos vendo. E essa exposição, ela não se limita à sexualização, né, que por si só já é extremamente grave, mas também a pressão, né, para que crianças adotem discursos e hábitos que não condizem com a sua idade, como assumir posturas, né, de mini empresários, comentar temas econômicos complexos, ou até se preocupar de uma forma excessiva, né, com estética e com dinheiro também. E especialistas alertam que pular etapas do desenvolvimento pode gerar insegurança, ansiedade, baixa estima, né, e até prejudicar o desempenho escolar. Nós vamos falar tudo isso porque hoje nós trouxemos aqui a Elaine Salles, que é psicóloga, que é neuropsicóloga clínica, que é escritora, que é especialista em medicina comportamental, que é mestre em ciências com estudos em meditação. É tudo isso, Elaine. Boa tarde, obrigada, seja bem-vinda. Boa tarde, é um enorme prazer de estar aqui. Que bom. Para a gente conversar de um tema tão relevante. Importante, né, Elaine? Muito importante. Muito importante. Seja bem-vinda, eu sei que sua presença hoje aqui vai nos edificar, vai fortalecer, vai, né, nos dar mais conhecimentos, né, para os pais também. A gente vai conversar um pouco a respeito sobre isso, sobre esse vídeo, né, que um influenciador, o Felca, aliás, tem se falado, tenho certeza que é um trabalho que você desempenha muito dentro, né, de tudo aquilo que você se projeta a fazer. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, a respeito do seu trabalho, a respeito de onde você, né, executa e faz e desenvolve todo esse trabalho tão importante, que hoje com o tema adultização. Eu sou psicóloga clínica há mais de 25 anos e trabalho também, né, no Hospital Francisco A. Júlia, né, na equipe deles com treinamentos. Também eles têm um trabalho grande com relação a esse processo também desse olhar para a criança, o adolescente. Então, na clínica, o que a gente observa? Que este momento, o momento que nós estamos vivendo, com tantos estímulos, com tantas facilidades que as crianças, nós, o adulto em geral, crianças e adolescentes, é muito rápido. São informações que vêm em segundos. Nós estamos ligados no mundo inteiro em segundos. E como monitorar isso? Como deixar a criança e o adolescente com uma infância e o desenvolvimento da adolescência de forma saudável, respeitando a maturidade natural da infância, respeitando esse desenvolvimento da adolescência. São momentos tão lindos e que duram tão pouco. É verdade. São os pais que não estão tendo essa consciência, ou o que são as redes sociais? É tudo isso que está acontecendo, os pais não estão conseguindo monitorar mais, não estão conseguindo, como a gente estava até conversando um pouquinho, né, antes aqui em off, antes do programa começar, ainda com o Marcelo, um CBN na rede, né, passando ainda por aqui, a gente comentando o que está acontecendo. Na verdade, Elaine, são os pais que não estão conseguindo. O que é adultização? Adultização é a exposição da criança e do adolescente a conteúdos e a hábitos de adultos de forma precoce, não respeitando o desenvolvimento e a maturidade. Vestuários, conteúdos, maquiagem em excesso, temas sexualizados, de forma muito grande, que a gente vem questionando
Porque com o aumento, né, com essa facilidade, eles são expostos a conteúdos variados. E eles não têm maturidade para poder receber essas informações ainda, o cérebro está se desenvolvendo e acaba pulando etapas. Então, o momento que a criança tem para brincar, para ter o ócio criativo, para se desenvolver na nossa capacidade, inclusive futura, de soluções de problemas, de criar possibilidades e saídas na vida, eles acabam passando essa etapa porque são expostos a estarem em situações, né, muitas vezes de exposição. Nós acreditamos que o grande motivo para que essa criança, esse adolescente esteja nas redes sociais dessa forma, lembrando que a criança que tem idade, né, para isso, apesar de ainda não ser regularizado isso efetivamente, mas já tem projeto para colocar essa limitação. O adulto precisa estar de olho nisso, porque criança tem que brincar e não trabalhar, né? Sério Criança isso? precisa estudar, dormir bem, se alimentar bem. Criança precisa estar com outras crianças e não criando conteúdos na internet diariamente, porque quanto mais você cria, quanto mais você faz, mais monetiza, mais você tem dinheiro. Então, nós levantamos a hipótese que a indústria do dinheiro pode estar levando a exposição e a normalização de situações que são inadequadas na infância, assim como na adolescência. Os adolescentes acabam cruzando uma outra linha, que é essa descoberta do corpo, essa descoberta de outras emoções que são típicas da adolescência. Eles vão para o grupo, já começa esse espaço já da afetividade mais amorosa. Quando isso não é respeitado de forma natural, com limites, acabam adiantando uma sexualidade, crescendo antes do tempo e, consequentemente, tendo impossibilitado desenvolvimento, né, educação, até a própria vida social fica comprometida. Então, eles acabam adiantando uma fase, pulando uma etapa tão importante do desenvolvimento, que é progressivamente você ir construindo para a vida adulta alguns conceitos, algumas observações, vivências, que na vida adulta terá, mas já tem um cérebro maduro para isso. Vai ser danoso, né, Elaine? Na verdade. É danoso porque você pula etapas, você compromete a saúde mental. Onde você atende, as pessoas que você atende, os casais, os pais, o que mais chega lá de problemas em relação até esse tema mesmo? Os pais reclamam, o que está acontecendo realmente com eles não estão dando conta? O que está acontecendo com esses casais, com esses pais, na verdade? O que pode ser orientado, Elaine, para os pais? O que está acontecendo? Porque, assim, a gente tem várias coisas. O que aconteceu exatamente agora, sim. Nós vimos também um outro influenciador usando mesmo, né, as crianças, os adolescentes, né, no uso das redes. Os pais dessas crianças estão ganhando dinheiro, não estão entendendo o que está acontecendo com esses filhos, só está pensando realmente no dinheiro e como que... Essa contribuição de vocês que trabalham com mídia e todos os influenciadores que têm, né, esse olhar, né, profissionais da saúde, instituições que fazem, né, como a mim, como eu atendo clinicamente, né, e a gente recebe muito no consultório, e eu diria que o olhar maior não seria somente para as crianças e esses adolescentes expostos. É principalmente para esse adulto que não está olhando esse desenvolvimento, olha que sério, como deveria olhar, e nem permitindo que a criança tenha esse espaço.
Uma certa vez eu ouvi uma adolescente de 12 anos. Sim. 12 anos. Iniciando a adolescência, né? E nós estivemos num ambiente, né? Era um ambiente particular, de amigos, de crianças, assim, pré-adolescentes amigos. Sim. E ela viu uma sala, nós fomos num espaço, uma sala cheia de brinquedos. O olhinho dela brilhou. Ela ficou o tempo todo nessa sala de brinquedos. E isso nos chamou a atenção, porque ela estava vestida, assim, muito mocinha. Muito mocinha, assim, de maquiagem, de bolsa, muito mocinha. E ela sentada, brincou ali por umas 2 horas, né? Aquilo me chamou a atenção. E, assim, numa conversa, eu falei, que bacana, você gostou desse ambiente? Ela falou assim, eu gostei muito, né? Eu quero vir mais vezes aqui, né? Eu falei assim, que bacana, que legal que você ainda brinca, isso é muito importante. E a gente pode brincar a vida inteira, se a gente quiser, dentro de um limite, né? Nós precisamos ter esse espaço lúdico, né? Cada fase com a sua possibilidade, né? Adultos que também ficam na infância não é positivo. Então, sim, adultos que sério, né? Que já está surgindo aí um boato de adultos com chupeta. Tá, né? No Japão, se eu não me engano, na China, não sei, algo então isso assim. também extremos, nós não estamos falando disso, também nós estamos falando de um espaço onde as pessoas têm a liberdade, também de um lazer, né? E ela disse assim, eu não brinco mais, 12 anos, né? Eu tinha acabado de fazer aniversário, eu não brinco mais. Falei, é mesmo? Por quê? Não gosta mais? Sim. Parece que você gostou tanto. Ela falou assim, meu pai falou que eu já sou mocinha. E eu tive que dar quase todos os meus brinquedos. Eu fiz exatamente esse silêncio, né? Nossa, né? É uma coisa bem sem palavras, assim, né? Para você pegar o seu filho e falar, olha, você não precisa mais, com 12 anos. Você já é uma adolescente, para com isso, você tem que crescer. E eu estou falando de um pai, você está trazendo, sim, essa questão, né, do olhar do adulto. Então, eu quero chamar a atenção para esse adulto, para respeitar, né? Eu entendo que as pessoas, o adulto, o pai, a mãe, né, o avô, a avó, o tio, enfim, o adulto envolvido, estamos falando de adultos, sim, que amam seus filhos, sim, e amam seus adolescentes, né? Esse adulto, ele... são tantas coisas que essa criança é ofertada para que ela possa se dar conta, né? Então, aula disso, aula daquilo. Onde está o espaço do brincar? Aonde está o espaço de você sentar com seu filho e brincar? Você sentar e olhar nos olhos dele e ouvir o que efetivamente aconteceu? Qual é o exemplo que nós estamos dando aos nossos pequenos? Estamos perdendo as nossas crianças, Elaine, isso? Tem essa noção? Os pais têm a noção que estão perdendo as crianças? Os pais estão começando... Perdendo a seus filhos? Os pais estão começando a ter uma noção disso pela alteração de comportamento que essas crianças vêm apresentando. Olha, isso é um tema tão sério. Olha, a Elaine Salles, ela é psicóloga e neuropsicóloga clínica, ela é escritora, especialista em medicina comportamental, é mestre em ciências com estudos de meditação, ansiedade, depressão pela Universidade Federal de São Paulo, né? Tem certificados em medicina em mente e corpo, enfim. Você fez uma faculdade em Harvard, Elaine, é isso? 2 certificações. Essa é uma maravilhosa mesmo. É um prazer imenso poder continuar falando com você aqui sobre esse vídeo, né, que viralizou do Felca, mas de um assunto que, na verdade, esse assunto está em pauta, está em alta hoje, mas está aí todos os dias, todo o tempo. Enquanto a gente se fala de redes sociais, né, e sobre a adultização, que não, essa palavra em si não está, mas a gente está falando de redes sociais, a gente está falando das crianças nas redes sociais, a gente está tendo profissionais falando, olha, cuidado, não expõe tanto os seus filhos. Sim. Nós temos artistas, e eu posso citar uma, que é a Sandy, que ela nunca quis colocar o rosto daquela criança dela na televisão. Verdade. Né? E até ela foi, eu me lembro muito bem, que ela foi até criticada, né, por conta disso, porque que não quer colocar a criança, enfim.
E ela nem deu muita satisfação a respeito disso, que ela não está nem aí para esse tipo de coisa, e que a gente entende a importância, e que ela entende exatamente a importância de não colocar uma criança, né, ela como uma artista, né, do que é, dos seus pais, enfim, e foi criticada por isso. Mas aí eu estou aqui com a Elaine para a gente falar sobre a adultização. Estávamos já conversando, para você que chegou agora, a gente está falando desse assunto que é tão importante. E a Elaine vai contar para a gente mais um pouquinho sobre os impactos emocionais e sociais que a adultização pode trazer no curto e no longo prazo, né, Elaine? Os impactos, eles podem ser quase que irreversíveis. Eu acredito que o comprometimento é muito sério, porque você pular etapas, expor a criança a níveis de responsabilidade, trocando estudo, trocando uma socialização construída com seus pares, dentro de um desenvolvimento de autopercepção e percepção do outro, segundo a maturidade das fases. Sim, até a segurança dela, né, Elaine? E aí a gente compromete segurança, a gente compromete crianças terem responsabilidades maiores do que são necessárias, responsabilidades de adulto, sem ter a maturidade para isso. Crianças tendo acesso a uma sexualização, uma sexualidade precoce, em fase que o cérebro ainda não está preparado para isso. Sim, claro. E isso, quais são as consequências? Alterações emocionais, saúde mental, aumento de estresse, ansiedade, dificuldade muitas vezes até de autoimagem. Pode vir até, se você aprende muito cedo, né? Eles vão tendo curiosidades cada vez mais, de forma mais precoce. Havendo até muitos, como tem relatos nas redes sociais de influenciadores agora com esse tema, de gravidez precoce, Nossa. Gravidez na adolescência, com 12, 13 anos, 16 anos, numa fase que eles ainda estão se descobrindo, deveriam estar dedicados a esse olhar para o mundo, ao estudo, a buscar suas profissões, a entender o que precisa, no nível de responsabilidade progressivo. Então, eles estão expostos. Consequência, que adulto será esse? Um adulto que, ao olhar para trás, não vai reconhecer sua própria infância, não vai reconhecer sua adolescência. Um adulto, ao olhar para trás, vai sentir necessidades de continuar, de ser uma criança numa fase que ele já adulta. Não é mais. Né? Pensei nisso. Há essa possibilidade? Existe essa possibilidade. E adultos que olham para trás e vê frustrado de uma adolescência que não teve. É muito grave. É muito grave. Muito grave. Muito sério. E, Elaine, e para encerrar, as ações práticas dos pais, vamos colocar os pais, né, os responsáveis, o que eles podem adotar a partir de hoje, de agora, para proteger a infância dos seus filhos? Existe um nível de responsabilidade muito grande nesse tema com o adulto, né? Recentemente, uma mãe chegou para mim e falou assim: nossa, eu estou com dificuldade de deixar minha filha ir na festa de 15 anos da melhor amiga dela. Sim. Porque eu fui numa festa de 15 anos há uma semana atrás e eu fiquei assustada com as roupas curtas, o nível de maquiagem, as insinuações eróticas que os próprios adolescentes fazendo com 15 anos. Ali estavam adolescentes de 14, 15 anos, o nível das músicas, as letras, como dançavam. Então, ela estava assustada com o jeito que estava sendo normalizado uma situação precoce e até inadequada, não só precoce, inadequada para qualquer idade, na verdade. E quem foi que fez a festa? Não foi o adolescente que fez essa festa. Foi o pai, foi a mãe. O adulto é responsável por isso.
Por que que o adulto permite, não dá o limite até onde isso é saudável? Falta, a gente sempre orienta. O que que eu falo para os pais? Estejam presentes. Sim. Estejam presentes, escutem seus filhos, observe, olhe para eles, veja com quem eles andam, observe o que eles jogam, o que eles estão acessando nas redes sociais, entenda qual é o interesse, faça o que se chama de educação, eduque seu filho com informação, com diálogo. Mas para isso, os pais também precisam dar limites a si mesmo, limites ao tempo de redes sociais, limites ao tempo que é necessário para o adulto ter esse descanso, mas levando em consideração o nível de responsabilidade, precisa ter esse tempo muito ativo com sua criança e seu adolescente. E aos profissionais da saúde, né, psicólogos, médicos em geral, a gente sempre orienta também que precisa de reciclagem. Tem muitas estratégias atualizadas para trabalhar esse tema, de forma a equilibrar o tempo, equilibrar as percepções, não normalizar só porque existe muito, né? E reciclar é muito importante. Então, participar de congressos, de simpósios, ler pesquisas científicas, ouvir outros profissionais, fazer supervisão é extremamente importante. O próprio Hospital Francisca Júlia, né, agora em setembro, está fazendo um simpósio justamente com a oportunidade de reciclar essas informações, compartilhar entre profissionais da saúde, para que a gente possa estar unidos nesse tema tão importante e trazer essa infância. Na verdade, eu diria que preservar a infância, cuidar da infância e do adolescente. É nossa responsabilidade isso, todos nós, da sociedade. Ai, muito bem. Obrigada, Elaine, ela que é psicóloga, que é neuropsicóloga clínica, escritora. Olha, eu sempre falo, porque são temas tão importantes, eu gosto de enfatizar e de poder proporcionar esse momento, né, essa casa, e dar voz para esse assunto, para esses profissionais como você, para que nos oriente, para que nos ajude, para que ajude os pais, para que ajude os filhos, para que ajude toda uma sociedade. E eu te convido a voltar, porque o tempo é muito curto, e isso é um tema que não só agora que, né, teve um influenciador que jogou uma luz, né, nesse tema e a gente está falando tanto, mas isso é algo que você já trabalha com isso há muito tempo. Você não trabalha isso agora, apareceu o tema, então estou trabalhando. Não, já faz um tempo que você faz esse trabalho, que você organiza, né, que você trata com esses pais, trata com esses filhos. Eu quero que você volte aqui mais vezes. E obrigada demais por sua presença, Elaine. Obrigada, foi um enorme prazer.